Nós, irmãos, vamos aqui relembrar alguns textos que a gente leu. A gente começou lendo Mateus 28, 19 e 20, né? O texto conhecido como a grande comissão, o grande envio, que diz assim, Mateus 28, 19 e 20. Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, está ali se despedindo dos seus irmãos que caminharam com ele, e ele fala assim, Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, é Jesus falando para a igreja, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a palavra, a missão, a comissão e a promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja ali nascendo. Em seguida vem Atos e o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne e a igreja recebe o poder do Espírito para testemunhar, recebe o poder do Espírito para fazer discípulos em Judéia, em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. E essa missão chegou até nós aqui, até nós, não é? Essa missão de fazer discípulos, de ganhar pessoas para o reino de Deus, chegou até nós aqui, nos dias de hoje. E nós desafiamos você a, de fato, a aceitar essa missão e entender que essa missão faz parte da vida de todo cristão. A gente aprendeu a importância de ser discípulo de Jesus no começo do nosso estudo. E aí eu fiz uma pergunta para as pessoas, o que é ser discípulo? Você sabe o que é ser discípulo? Discípulo é ser um seguidor da vida de alguém. Não só do que ele fala, não só do que ele ensina, mas da vida dele. O discípulo, ele tem um mestre, ele é um aluno da vida. Ele aprende com o seu mestre como falar, como viver, como tratar as pessoas, como tomar as decisões da sua vida. Ele encarna de fato ali a missão de vida que o seu mestre lhe passa. Então, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos seguidores do mestre Jesus Cristo. Nós buscamos andar nos passos de Jesus. E para isso, nós temos a palavra de Deus que nos mostra como ele viveu, como aqui ele andou, como ele pregou, o que ele ensinou. E nós devemos, então, como seguidores de Jesus, primeiro, repetirmos, sermos imitadores dele. E depois, multiplicarmos isso, gerando também novos seguidores, gerando novos discípulos, pessoas que vão também entregar a sua vida a Jesus e buscar viver segundo os ensinamentos desse mestre, que nós cremos que não foi só o maior ser humano da face da terra, não foi só o maior exemplo para nós. Não, ele era 100% homem, mas era o próprio Filho de Deus encarnado em forma humana. Por isso somos cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos. Nós, se cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, é o Messias prometido, que veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, viveu aqui, cresceu, testemunhou, pregou, foi preso, torturado, morto, brutalmente, de forma brutal na crucificação, ressuscitou ao terceiro dia. E se você aguarda o retorno dele, você é cristão, independente da bandeira denominacional, independente se é evangélico, das centenas de igrejas que existem, se você é católico, nós somos cristãos. Se somos cristãos, significa que nós somos pequenos cristos. Foi assim que a igreja foi chamada em Atos, cristãos. Ali vão os cristãos, os pequenos cristos, ou seja, aqueles que imitam os passos de Cristo. Então, ser cristão é um compromisso de vida, e isso representa uma vida diferente, a vida de Jesus se manifestando na nossa, e a nossa vida alcançando outras pessoas para também caminhar nessa jornada. Não é? Por isso que João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua, que o nosso eu, que a nossa vontade, que o nosso querer, que o nosso desejo, que o nosso ego esteja morrendo, para que cada vez mais o eu do nosso Senhor, ou seja, a pessoa de Jesus, se manifeste em tudo que somos, em tudo que
temos, em tudo que fazemos, em tudo que vivemos. O cristão, na sua caminhada com Deus, ele precisa cada vez mais ser parecido com Jesus, cada vez mais parecido com o que Deus espera dele, para o bem dele, e cada vez menos parecido com quem ele era antes de conhecer Jesus. Tem uma música do Fernandinho que, entre uma estrofe e outra, ele fala uma frase muito que marcou a minha adolescência. Ele é de Campos, eu sou de Campos também, a gente participava de congressos ali, de retiros, de muitas noites de louvor. E a frase que ele falava era a seguinte: nós somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então nós somos uma família, ou seja, um corpo unido no Espírito Santo. E isso nos faz ser filhos de Deus. João 1,12 diz que a todos quantos o receberam Jesus, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele explica: aqueles que creram no seu nome. Semelhantes a Jesus, que é nosso irmão mais velho, você deve saber disso, nós somos filhos de Deus por adoção, não é verdade? Porque João 3,16 diz que o único filho de Deus era Jesus, o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, ou seja, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois que ele vem, morre e ressuscita por nós, ele se torna não mais o unigênito, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos, que através dele chegam até Deus, que através do sacrifício dele recebem o dom, pela graça, de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção, irmãos mais novos de Jesus. Você na sua casa é o irmão mais velho, é o irmão mais novo, é o do meio, é o filho único. Eu sou o irmão mais velho, mas eu sou o irmão mais novo de Jesus. E com ele devemos aprender a viver e a ganhar novos irmãos, novos filhos de Deus para esse reino. E nisso, nós aprendemos que se somos filhos de Deus, nós fazemos parte da Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo, nós aprendemos que ela é o corpo vivo de Jesus. Jesus é o cabeça, é quem conduz a igreja pertence a Jesus, né? Mas a igreja, Efésios 4, 7 e versículo 16, diz que é um corpo vivo, bem ajustado, com todas as juntas, para que cada parte, cooperando, efetue o crescimento para a edificação em amor. Então a igreja, ela é formada pelos discípulos de Jesus, que fazem parte então desse corpo, do corpo de Cristo. Cristo, repito, é o cabeça da igreja. E esse corpo, de forma saudável, deve crescer. Um corpo saudável, bem alimentado, um membro do corpo saudável deve crescer. Se eu sou esse dedinho aqui e eu estou saudável, estou sendo bem irrigado, sem nenhum problema de circulação, eu vou ter vida, vou ser um órgão saudável, vou ser uma parte do meu corpo saudável e vou crescer à medida que o tempo passa. E a Igreja de Cristo é a mesma coisa. De forma saudável, ela deve crescer. Perceba, não adianta crescer de forma doentia. Não adianta uma igreja crescer de forma não saudável. A Igreja de Cristo, ela cresce de forma saudável. Atos 2, 42 a 47 fala sobre isso. Fala que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então nós temos que trabalhar como igreja unidos, entendendo que nós temos uma missão a cumprir, que você não vai à igreja mais do que nunca, isso é importante ressaltar, né, pessoal? Até porque o templo da nossa igreja está fechado e assim vai permanecer por mais algum tempo. Nós estamos com isso indefinido ainda, por questões de precaução. E mais do que nunca, nós entendemos que nós não vamos à igreja, nós não vamos lá assistir um culto. Nós somos a igreja. Nós vamos ao templo, ao local onde a igreja se reúne.
Se você está em casa, você, mais um ou dois, ali é parte da igreja de Cristo reunida. Nós estamos aqui agora, através desse celular, desse notebook, nos reunindo aqui. Então nós somos a igreja de Cristo reunida através do Facebook, que em breve eu creio vamos poder estar de volta no tempo. Mas repito, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Como membros, fazem parte de um corpo, cada um com sua função, cada um com o seu dom, cada um com sua qualidade. E cada um deve dar a sua contribuição. Você não vai assistir um culto, você vai prestar um culto. Isso não deve ser algo que você vai fazer de forma mecânica, mas deve ser a essência da sua vida. João capítulo 15 nós aprendemos que a importância é a importância de permanecer. Permanecer. Se você pegar o texto de João 15 e você ler do verso 1 ao verso 10, João 15, do verso 1 ao verso 10, você vai ver 11 vezes o verbo permanecer sendo conjugado. Em 10 versículos, você verá 11 vezes o verbo permanecer sendo conjugado por Jesus, sendo pronunciado por Jesus para os seus discípulos. Então, não só fazer parte de um corpo, mas permanecer ao longo do tempo. E permanecer dando frutos, frutos benditos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantos frutos a sua vida deu para o reino de Deus? Frutos saudáveis. Na apostila tem uma pergunta sobre isso também, que é o seguinte: como seria um crescimento doentio do corpo de Cristo? Cite também algumas consequências disso. Nós temos falado sobre isso. Às vezes as pessoas procuram a igreja, muitas vezes atrás ou buscando uma solução para os seus problemas. Uma pessoa uma vez me procurou na igreja, no final do culto, assim, um visitante começou a falar: pastor, eu estou com esse problema, o meu marido e tal, o meu filho, e etc, esse problema, eu queria que o senhor orasse por mim, para que meus problemas se resolvessem. Aí eu tive uma conversa com ela, falei: querido, olha, eu posso orar por você, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já entregou sua vida a Jesus? Você nasceu de novo? Porque eu posso orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu marido, pelo seu filho, mas o principal problema que talvez você precise resolver é o seu afastamento de Deus. E tão importante, minha irmã, eu falei para ela, quando eu orar por você, o mais importante é você falar com Deus. Você já entregou sua vida a Jesus, você já faz parte do corpo de Cristo, você congrega em alguma igreja. Ela: não, eu vou ali numa igreja perto da minha casa, mas não tenho compromisso, e cada domingo eu procuro uma igreja para ouvir uma palavra diferente, e hoje eu vim aqui e quero que o senhor ore por mim, para eu ter uma semana abençoada. Sabe, irmãos, como se fosse assim, sabe, um ritual, como se fosse um passe, como se fosse uma coisa mágica que eu fosse fazer pela vida dela. E na verdade o principal problema dela é que ela precisava se arrepender dos seus pecados, ela precisava entregar a sua vida a Jesus, ela precisava buscar o reino de Deus sobre a vida dela. E eu citei para ela Mateus 6,33. Mateus 6 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Gente, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas procuram Deus, pedem oração, e isso mais do que nunca está acontecendo, e a gente gosta e a gente pode orar por você. Talvez você esteja ouvindo isso aqui agora. Meu querido, você precisa fazer parte do corpo de Cristo, você precisa pertencer a Jesus. O maior problema da vida do ser humano chama-se pecado. E isso irradia em todas as áreas da sua vida. E vir para Jesus não significa dizer que esses problemas todos serão resolvidos, mas tudo será visto e revisto por uma nova ótica, por um novo prisma, através do sangue de Jesus, que te perdoa, que te purifica, que te dá uma nova vida e que te conduz nessa nova caminhada.
Então, crescer o corpo de Cristo de forma saudável é eu, de fato, estar consciente de quem eu sou, do que eu preciso fazer, de como sou o pecador, arrepender-me disso, entender que o sacrifício de Jesus é o único caminho que me aproxima de Deus e do seu amor, porque Ele enviou Jesus para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E aí nós passamos a fazer parte da família de Deus, a sermos parte do corpo de Cristo. Corpo que, como eu disse, deve crescer de forma saudável, não crescer de forma doentia. Por quê? Buscar apenas os seus próprios interesses, ou que Deus faça alguma coisa por você, ou que seus problemas sejam resolvidos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. E muitas vezes a pessoa e lugares condicionam isso a pagamentos, a participar da campanha tal, a participar da corrente tal. Você precisa pegar o carnê de não sei o que, passar debaixo do não sei o que ungido, não sei o que lá ungido, e aí começa a usar amuletos, o que eles chamam de pontos de contato. Você precisa disso aqui na sua casa, você precisa fazer isso aqui, sabe, rituais, irmãos, quase como coisas que não tem nada a ver com a vida cristã. O sacrifício de Jesus é suficiente por nós. E aí tem gente que fala para você assim, olha, coloca um copo d'água em cima da televisão. E talvez eu esteja falando para alguém que fez isso hoje, ou tem feito isso. Não quero te condenar, eu quero te explicar que isso não é necessário. Aí coloca lá um copo de água em cima da televisão. Se a televisão for fininha, complica, né? Porque não dá, vai cair. Aí coloca um copo d'água ali. O cara da televisão manda você fazer isso, o cara do rádio. Coloca um copo d'água ali, porque ele vai orar por aquela água, e aquela água vai se transformar numa água ungida, e você vai beber aquela água, e você vai ser curado, e você vai ser restaurado, e às vezes até por uma questão de placebo, de indução na sua mente, você sente de fato um alívio da sua dor, você acredita tanto naquilo que você vai estar melhor, que o seu cérebro libera substâncias que fazem você se sentir melhor por conta que a sua fé foi aguçada. Mas Deus não participa disso, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu preciso de um copo d'água para eu ser abençoado, significa que Jesus não é suficiente. Se eu preciso de uma rosa ungida, de um óleo sobre a minha cabeça, se eu preciso de uma flor, até caneta ungida para Enem, o pessoal está aí vendendo. Agora eu vi esse dia sementinha. Gente, pelo amor de Deus, isso não é cristianismo. E muitas vezes os locais de culto lotam por pessoas buscando isso. Teve uma vez que eu fui num lugar, irmãos, de curiosidade. Sabe o que estavam sendo oferecido lá? Creme de cabelo ungido. Creme de cabelo ungido. Gente, isso é uma afronta. Isso é quase um deboche. Não é possível. Nós temos Jesus Cristo. Nós não precisamos de amuletos. Nós não precisamos desses rituais. Isso não é do cristianismo. Se liberte dessas superstições, dessas mandingas. Isso não é cristianismo. A nossa fé está em Jesus Cristo, não está em coisas, em objetos. E isso, irmãos, apela muito para a religiosidade brasileira, que vem de uma matriz católica. E os irmãos católicos têm muito apego às coisas, porque o irmão católico tem um terço, e com todo respeito, né? Estou falando isso, o irmão católico tem um terço, tem um santinho, a fotinho do santo, tem as imagens, que são um exemplo de devoção, de apego, e eu respeito os irmãos católicos por isso, eu respeito. Né? Que cada um busque a sua fé em Jesus Cristo. E aí muitas vezes as pessoas tentam trazer isso para a igreja evangélica, porque isso fala com a cultura da religiosidade brasileira. E aí você não tem a água benta da igreja católica, mas você tem a água ungida. Você não tem o terço na mão, mas você tem lá o anel da corrente do não sei o quê, e você deposita a sua esperança naquilo, ao invés de depositar a esperança em Jesus. E aí as pessoas lotam os locais e dão dinheiro, tentando ali fazer merecer aquela bênção, aquele milagre, aquela cura, aquela libertação. Gente, nós não precisamos de amuletos. Nós não precisamos desses pontos de contato. O nosso ponto de contato entre Deus chama-se Jesus Cristo. E um crescimento saudável da igreja de Cristo é através do arrependimento,
É através de nós nos rendermos à vontade de Deus e buscarmos viver como Ele viveu. Só que isso não costuma encher a igreja, porque isso dá trabalho. É mais fácil comprar lá o instrumento de bênção, a água, mas o que, gente? Vocês viram aí? Vassoura ungida, fronha de travesseiro ungida. Você não precisa, querido, de nada disso, porque isso gera no corpo de Cristo um crescimento doentio. Isso não é cristianismo. Um crescimento saudável do corpo de Cristo é quando você faz parte do grupo de pessoas que se entendem como pecadores, que entregaram sua vida a Jesus, que buscam uma nova vida, que se arrependem dos seus pecados, que buscam na palavra de Deus aprender e viver a andar como Jesus andou. E isso, irmãos, é mais do que uma obrigação, isso é uma missão de amor. E sendo assim, sendo discípulos de Jesus, nós vamos gerar novos discípulos de Jesus. Nós não podemos nos conformarmos com a nossa salvação. O cristão, ele deve ser essencialmente solidário, essencialmente altruísta. Altruísta, ou seja, alguém que se importa com o outro, alguém que se importa com o sofrimento e com o bem-estar do próximo. O evangelho significa boas notícias, boas novas. Tem um trecho da palavra de Deus, lá no começo dos evangelhos, em que nós vemos relatado ali o nascimento de Jesus. E Jesus, ele é levado ao templo pelos seus pais para ser apresentado ao Senhor. E ali existia duas pessoas que testemunharam aquilo. Lucas 2. O servo de Deus que estava no templo, que apresentou Jesus ao Senhor, ao 8º dia, Jesus foi apresentado ali no templo por Simeão, e quando ele viu Jesus e apresentou Jesus ao Senhor no templo, ele falou: agora, Senhor, pode despedir o teu servo. Eu já posso morrer em paz, porque meus olhos já viram o cumprimento da promessa de Deus. Essa é uma atitude, ou seja, ele se contentou em ver com seus olhos a salvação. Mas teve uma irmã chamada Ana que fez algo diferente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Olha que coisa linda. Lucas capítulo 2 diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, versículo 36, filha de Fanuel, e diz assim, versículo 37 de Lucas 2, Ana, e ela era viúva de 84 anos e não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então perceba, Simeão viu a salvação e falou: Senhor, para mim está ótimo, a vida já não é mais necessária, já posso partir. Porque esse era também o combinado dele com Deus. Mas o nosso combinado com Deus deve ser o de Ana. Ela foi alcançada, ela viu Jesus ali no templo. E ela não só creu, ela não só se alegrou. Como diz o texto, que ela saiu falando e compartilhando essa boa notícia com todos ali ao redor dela em Jerusalém. Então o cristão, ele é alcançado pela graça, alcançado pelo perdão de Deus. O coração deve arder para ele levar essa boa notícia, essas boas novas. É isso que significa a palavra evangelho. A todos ao seu redor, sem preconceitos, sem pedras nas mãos, levando amor de graça e pela graça. E a nossa apostila segue nessa nossa revisão. Nós aprendemos também sobre a vida de Saulo, bem resumidamente aqui. Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos relata a conversão de Saulo. E diz que ele tem um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco. Ele estava indo perseguir os cristãos de Damasco. E uma luz forte aparece diante dele e é Jesus. E só ele vê aquilo. E Jesus confronta ele. E só ele depois fica totalmente cego.
E diz o texto que ele foi levado para uma casa na rua direita ali em Damasco, e ele ficou ali 3 dias em jejum e oração. E diz o texto que Jesus despertou o coração de um irmão, de um servo dele, chamado Ananias. E diz o texto de Atos 9 que Jesus ordenou a Ananias que fosse até onde Paulo estava para orar por ele, para ele ser curado. Perceba que eu falei Saulo, que eu falei Paulo, só quero te lembrar disso, foi lá na primeira aula, não houve mudança de nome. Saulo não deixou de ser Paulo depois que se converteu ou que foi convertido. Isso a gente costuma falar, mas não procede. É uma questão de nomenclatura de língua. Não é? Davi, em português, é David. Então, Saulo para os hebreus, para os romanos, ele era chamado de Paulo. Questão de pronúncia. Ele nunca deixou de ser Saulo. Depende do povo que conversava com ele. Como ele comunicava mais com os gentios, com os romanos, com as pessoas que falavam a língua grega, então ele era apresentado como Paulo. Mas para os judeus, para os irmãos, para os hebreus, ele sempre permaneceu sendo chamado de Saulo. Então, só para tirar essa dúvida aí que a gente falou na primeira aula. E, gente, Ananias, no primeiro momento, ele fica receoso. Ele fala, não, Senhor, mas esse não é possível, né? Não é Deus falando comigo, não. Esse Saulo, versículo 13 de Atos 9, esse Saulo de muito tem ouvido a respeito dele, Senhor. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e veio para cá para prender a gente. Esse homem, ele veio prender a gente. Ele tem ordem, ele tem autorização judicial para nos prender. Porque naquela época, irmão, ser cristão era crime perante o Império Romano e era algo terrivelmente perseguido também pelos judeus. Então, os cristãos daquela época sofriam perseguição religiosa e sofriam perseguição política. Sofriam perseguição da religião predominante ali, que era o judaísmo, e sofriam perseguição do poder constituído, que era o Império Romano. E Paulo, com autorização, vai prendê-los. E Ananias sabia disso, a fama de Paulo corria. E diz assim que Deus fala com Ananias, versículo 15, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você sabe o que significa gentio? Gentio eram aqueles que não eram judeus. Os judeus chamavam assim aqueles que não eram filhos de Abraão. Os que não eram judeus eram chamados de gentios. E Ananias obedece à voz de Deus. E eu quero chamar sua atenção aqui apenas para 2 coisas nessa passagem. Vou passar por ela bem rapidinho mesmo. Diz o versículo 17 de Atos 9, que Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre Paulo as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. E aí ele orou por Saulo, Saulo foi curado. E ele não só orou por Saulo, como ele batizou Saulo e ficou alguns dias ali com Saulo. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, eu já falei aqui isso uma vez, quero repetir isso hoje, encerrando essa lição. Ele chama Saulo de irmão. Ele deixa os preconceitos de lado, ele deixa os julgamentos, os medos, os receios de lado, e ele chama Saulo de irmão. Irmãos, aquilo marcou a vida do apóstolo Paulo de uma maneira que décadas depois, abra aí Atos 22, rapidamente. Atos 22. Paulo já está, em média aqui, eu calculo, irmãos, 25 anos após. 25 anos em média após aquele episódio da conversão, após Ananias ter orado por ele, mais de 20 anos depois, o ministério de Paulo durou cerca de 30 anos. Aqui ele já está na parte final do ministério, novamente prestando um depoimento que estava preso. E Paulo fala assim, contando a história dele, 20 e poucos anos depois. Atos 22, 12. Olha Paulo falando. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio me procurar e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Percebeu? Paulo guardou aquilo. E ele lembrou que Ananias o tinha chamado de irmão.
E a gente tratou muito disso lá no nosso tempo, irmãos, como nós temos que saber acolher e receber as pessoas que chegam até nós. E aí a pergunta que foi feita na lição aqui: você acha que tem algum grupo de pessoas, ou alguma pessoa poderia, por exemplo, na sua igreja, correr o risco de ser mal recebida se ali chegasse? E essa pergunta eu convido você a refletir sobre você. E veja, não basta a pessoa não ser mal recebida. Ela também precisa ser bem recebida, porque a indiferença também incomoda. Você chegar num local, você começar a frequentar um grupo de pessoas, e você está ali, não cumprimenta, não fala, não dá uma boas-vindas, a gente não pode também ser indiferente. Você, não tratou mal, mas também não tratou bem. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos marcar a vida da pessoa com amor, com acolhimento, alcançando as pessoas ao nosso redor com esse zelo e amor ao próximo, como Ananias teve com Paulo. Isso marcou a vida de Paulo. Depois a gente aprendeu também sobre outra pessoa que marcou a vida de Paulo. Então Ananias, irmãos, ele discipulou Paulo. Isso é fazer discípulos. Isso é ganhar pessoas para Cristo. Porque o Espírito Santo é quem converte. Mas nós é que encaminhamos, nós é que damos os primeiros passos, nós é que ensinamos ali o beabá da Bíblia. As pessoas às vezes não sabem nem o que é Antigo e Novo Testamento. Somos nós, Igreja de Cristo, que temos que discipular. E isso não é tarefa do pastor ou apenas do professor da EBD. Todo cristão deve gerar novos cristãos. E se isso não é real na sua vida, meu querido, eu quero despertar você, porque é para isso que serve essa aula, para entendermos a importância do discipulado, do gerar discípulos. Isso é tarefa de todo cristão. Deixa a timidez de lado, deixa o comodismo de lado, deixa as desculpas de lado, porque foi isso que Ananias teve que fazer. E seja instrumento de Deus para alcançar novas vidas e para ajudar na caminhada as vidas que Deus tem acrescentado ao seu reino. Além de Ananias, outro homem foi bênção na vida do apóstolo Paulo. Foi Barnabé. A gente percebeu ali da dificuldade que Paulo sofreu no começo da sua conversão. Diz o versículo 26 de Atos 9, que ele chegou a Jerusalém, onde estava ali a igreja reunida, e a igreja se reunia de forma escondida, nas cavernas, nos porões, nos sótãos, nos subsolos, porque era proibido ser cristão. E ali Paulo chega junto àquela reunião. E os irmãos sabiam que ele era um perseguidor. Era alguém que costumava prender cristãos. Você imagina como ele foi recebido. Não basta apenas imaginar. A gente pode ler no texto. Diz aqui Atos 9, 26, que ele chegou em Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse de fato um discípulo. Mas o versículo 27 diz que mais Barnabé, tomando consigo, em outras versões, pegando ele pelo braço, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Paulo já estava pregando. Querido, você quando chega na igreja, você já chega para trabalhar. Paulo já tinha se tornado um discípulo de Jesus e perceba, ele já estava fazendo discípulos. Você acredita nisso? Até porque também ele já tinha um preparo religioso. Ele era um judeu muito piedoso. Ele conhecia as escrituras, né? Para ele tudo passou a fazer um novo sentido. E ele começou também a não só ser discipulado, mas a gerar novos discípulos. É a igreja multiplicadora. É a igreja se multiplicando de casa em casa. Como nós queremos implantar aqui na nossa igreja a visão da igreja multiplicadora, da nossa Convenção Batista Brasileira, de missões nacionais, é discípulo gerando discípulo. Se você olhar o texto de Atos 9, diz que Paulo estava pregando ali em Damasco e teve que fugir da cidade através da muralha, porque os judeus estavam cercando as portas da cidade. Damasco era uma cidade fortificada, era uma cidade que tinha um muro ao seu redor, que tinha uma muralha ao seu redor. E as portas da entrada e da saída estavam cercadas. E diz o texto do versículo 25, olha só. Os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Paulo, tomaram-no de noite
e colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Ou seja, Paulo já tinha feito discípulos. Impressionante, né, irmãos? Pastor Paulo conosco aqui, Geraldo, quantos irmãos aqui, que eu não consigo ver todos não, gente. Mas deixa um alô aí, Guilhermina, Valéria, Babilane, Marta, Maloura, Júlia, lá de Morro do Coco aí, Maria Zacarias, Gedeon, Silas, Marcela, Lucas, irmã Resi, esposa do pastor Rubson, Cleide e tantos outros que não consigo ver aqui nesse momento. Deixa um recadinho pra gente aí, deixa um bom dia. Deixa uma dúvida sobre essa lição. Se tem alguma coisa que você quer acrescentar ao que eu estou falando, você digita aí para a gente poder ler aqui. Né? Se tem alguma dúvida, escreve também. Já estamos encerrando essa lição e a gente pode tirar essa dúvida na próxima aula. Então, irmãos, Paulo ele se transforma em discípulo de Jesus e já gera discípulos. Ele já tinha discípulos. E nesse momento ele sofre preconceito, resistência, e Barnabé pega ele pelo braço e fala, vem cá. Então, e por muito tempo caminhou junto com Paulo, inclusive nas viagens missionárias. Como é importante o discipulado, irmãos. E a pergunta fica no ar. Se dependesse de você, as pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Deus, elas serão bem recebidas? Irmãos, muitas pessoas têm buscado Deus como nunca na vida delas. E quando nós voltarmos para o tempo, muitas pessoas que talvez nunca entraram em nossa igreja, vão começar a entrar, vão começar a buscar. E essas pessoas precisam ser bem recebidas, precisam ser discipuladas, ensinadas, receber estudo nas suas casas. E isso é missão nossa como igreja. Coloque-se à disposição do Senhor. Fala, Senhor, usa a minha vida como o Senhor usou Ananias, como o Senhor usou Barnabé, para ser bênção na vida de outras pessoas. Isso é discipulado, isso é a missão da igreja. E que você esteja pronto para cumprir a sua missão. Nós, na semana passada, vimos, irmãos, o exemplo dos 5 amigos, né? O paralítico e os 4, que nos é narrado ali em Marcos 2. Aqueles homens fizeram de tudo para levar o paralítico até Jesus. Deixaram todas as dificuldades, não conseguiram levá-lo pela porta, levaram ele pelo telhado. Você pensa que isso foi fácil? Isso deu trabalho. Não só levá-lo, porque veja, se ele era carregado por 4 homens, era porque provavelmente ele era tetraplégico. Não mexia nem os membros superiores, nem os membros inferiores. Marcos capítulo 2 fala sobre isso. E diz o texto que aqueles 4 amigos carregaram aquele homem até o teto da casa e desceram ele até onde estava Jesus. Irmãos, que engenharia, que trabalheira. Descobrir um telhado ali, abrir aquela cobertura e descer com segurança um homem que mal poderia segurar. E diz o texto que, vendo a fé deles, Jesus perdoou os pecados daquele homem e depois o curou fisicamente. Jesus ensina que a cura física nem sempre vem, nem é o principal, porque a principal cura que o ser humano precisa é a cura da doença que afeta toda a humanidade, chamada pecado. Nós estamos vivendo uma pandemia de algo tenebroso que afeta o nosso corpo, mas há uma pandemia desde que o mal entrou no mundo, chamada pecado, que ela afeta não só o corpo, mas a alma, e pode levar à morte eterna. E dessa enfermidade maligna, a cura é Jesus. A cura é o perdão dos pecados. A cura é o arrependimento. E nós temos que levar essa mensagem a todos. E os amigos daquele paralítico levaram ele até Jesus, porque acreditavam que Jesus podia transformar a vida dele e transformou. Quando ele disse, filho, perdoados estão os vossos pecados. As outras coisas, lembra que eu falei de Mateus 6,33? Serão acrescentadas. Mas a principal cura, o principal milagre, a principal bênção que você precisa buscar para a sua vida, meu amigo, se você ainda não recebeu, é ser chamado de filho de Deus, é se reconciliar com Deus, é entregar a sua vida a Jesus. E nós, como igreja, queridos, temos essa missão a cumprir, de pregar isso e de ensinar isso a todos ao nosso redor. Aqueles 4 amigos levaram, fizeram todo o esforço. Não fizeram um favor, não quebraram um galho, não. Eles podiam ter deixado o cara ali na porta, não poderia? No chão. Mas eles não estavam ali fazendo apenas o mínimo. Eles não estavam ali apenas para fazer só o que se pediu, ou só o que se tinha que fazer inicialmente. Eles estavam ali comprometidos com uma missão a cumprir.
levaram o paralítico até Jesus. E valeu a pena. Que nós, como igreja, possamos entender que temos uma missão a cumprir, ainda que isso signifique sacrifício da nossa vida pessoal, ainda que isso signifique doação, ainda que isso signifique que nós temos que abrir mão do nosso conforto, como aqueles 4 amigos, para levar as pessoas até Jesus em amor, porque cremos, como diz Romanos 1, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja brasileiro, seja branco, negro, alto, baixo, não importa. Jesus veio para todos, para que todos tenham vida e vida em abundância. Por fim, irmãos, encerrando aqui essa aula, quero perguntar a você, tem algo que você, olhando para a sua vida, você consegue enxergar e pensar no seguinte: quantas pessoas conheceram Jesus através da sua vida? E isso, querido, é mais do que falar de Jesus. Eu gosto muito de uma frase atribuída a Francisco de Assis, que diz o seguinte: Francisco de Assis, pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. O que ele quer dizer com isso? É importante falar, mas a maior pregação deve ser a sua vida, o seu testemunho. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E eu quero perguntar para você, quantas pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus através da sua vida? Se a resposta, querido, não é a que você gostaria, eu convido você a mudar isso a partir de hoje. Ore por isso, fala assim: eu uso a minha vida. Me mostra como, Senhor, me dá estratégia. Desperta os dons e talentos que tem dentro de mim, porque você tem dons e talentos, querido. Talvez você não vá pegar um Facebook, fazer uma live e falar de Jesus, mas com o seu amor, com a sua atitude, você pode falar de Jesus para as pessoas ao seu redor, com a sua vida. Peça isso a Deus. E segundo, refletindo sobre tudo que foi dito aqui, olhando para a sua vida, olhando para a sua atuação na igreja, na sua opinião, o que você pode fazer de diferente? Hoje já, nas redes sociais, e quando a gente voltar para o tempo, o que você pode fazer de diferente para que possa cumprir com excelência a missão que Jesus te chamou para realizar? Pense sobre isso. Finalmente, a apostila encerra assim, finalmente vale lembrar que essa missão não se trabalha simplesmente com obrigações a cumprir, em tarefas a serem realizadas, na busca de ficarmos livres dos afazeres. Mas estamos falando de uma missão movida pelo amor. O amor de Deus, que nos alcançando e nos transformando, precisa também transbordar em nossas vidas, a fim de alcançar todos ao nosso redor que ainda não pertencem a Cristo. Meu querido, minha querida, essa é a missão que Deus deu à igreja dele. E se você faz parte da igreja de Cristo, essa missão também é sua. Seja na sua casa, nas suas redes sociais, seja no templo, quando voltarmos, na escola, no trabalho, onde você estiver. Nós temos essa missão de gerar vidas, de acolhermos as pessoas, de caminharmos com ela nos primeiros passos da fé cristã. Como foi importante o apóstolo Paulo, não é verdade? Mas para que ele existisse como cristão, foi preciso homens como Ananias, como Barnabé, para que aquele paralítico fosse curado da sua maior enfermidade, que era o pecado. Os 4 amigos tiveram que doar a sua vida, o seu tempo, sua dedicação. Queridos, dá trabalho. E eu convido você a de fato encarnar essa missão, seja você evangélico, seja você católico. Sendo você cristão, nós temos que ser o amor de Deus para as pessoas. Nós temos que levar a mensagem de reconciliação, de perdão. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 5:20, eu sou embaixador do rei. Os embaixadores aí, uma organização batista aqui de meninos, tem as mensageiras também, uma organização missionária, e a divisa é assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós vos exortasse, vos alertasse,
E o texto encerra assim, 2 Coríntios 5:20. Rogamo-vos, pois, eu te peço, pois, por Cristo, em nome de Jesus eu te peço, que você se reconcilie com Deus, através de Jesus. Isso é possível. Seja você, querido, que esteja afastado, seja você que talvez nunca assumiu um compromisso com Deus, seja você também, querido, que precisa de fato viver isso de forma integral. Não apenas ir à igreja, não apenas ser membro, mas ser alguém ativo, participante, que se doa, que se dedica para que vidas sejam alcançadas. Eu quero orar por você. Vamos juntos nesse momento orar? Oremos. Pai de amor, Pai querido. Ó Pai, obrigado por essa manhã, por essa ferramenta que nos permite, Pai, buscarmos mais de Ti. Pai, pedimos que tudo que foi ensinado, Pai, tudo que foi aprendido nessas 4 lições, possa, Senhor, fazer, ó Senhor, diferença em nossa vida. E aquilo que hoje foi resumido aqui, Senhor, que possa ter alcançado o seu objetivo, Senhor. Que, Senhor, Pai, fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Sejam irmãos em Cristo, sejam pessoas que precisam, Pai, ter um encontro contigo. Espírito Santo, visite cada vida, cada casa, cada família. Ó, Pai, convença do pecado, da justiça, do juízo. Dá-lhes, Pai, de fato, uma nova vida. Conceda-lhes, Pai, para aqueles que ainda precisam, o dom do Espírito Santo, o dom da salvação. E para a Tua igreja, Pai, desperta-nos no cumprimento da nossa missão, que possamos ser sal e luz nesse mundo em trevas. Usa para nossas vidas, desperta nossos dons e talentos, para que possamos com desprendimento, com comprometimento, com abnegação, Pai, fazermos de tudo para que vidas sejam alcançadas. Pai, para que novos discípulos sejam gerados. Desperta-nos, Pai. Dá-nos a estratégia, dá-nos a visão. Usa-nos, Pai, para a Tua vontade, para que mais vidas sejam alcançadas pelo Teu amor. Conceda-nos, Pai, uma manhã, um dia de domingo na Tua presença. Abençoe cada vida, cada família aqui presente, cada vida que vai ver esse vídeo em outro momento. Conceda-nos, Pai, a Tua proteção, a Tua graça, o Teu amor e as Tuas consolações. Ó Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo isso oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz... Queria agradecer a você pela paciência, por me ter permitido entrar na sua casa. Cumprimento a todos que estão aqui conosco. Convido você, à noite, com a permissão de Deus, nós vamos estar ao vivo às 19 horas para juntos aprendermos a palavra de Deus e cultuarmos. Se esse vídeo foi bênção na sua vida, você curte, você pode compartilhar para que outras pessoas também sejam alcançadas através desse estudo. Se você quer deixar um recado, se você quer deixar um pedido de oração, se você quer fazer alguma pergunta sobre essa lição, deixe por escrito aí, que a gente na semana que vem vai tentar responder. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Deus abençoe a todos vocês. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém?